Olá, gente, bom dia. A gente vai falar um pouquinho, nós falamos na aula passada do diagnóstico da gravidez, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho da evolução da gravidez e como é que ela acontece, tá bom? Depois nós vamos falar na sexta-feira de algumas nomenclaturas da gestação e aí já vai ter uma atividade para que a gente possa completar, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala da evolução da gravidez, a gente vai falar do desenvolvimento fetal e os sintomas que acarretam na mãe, tá bom? Então a gente vai falar de tudo isso. Então a gente está aqui desde o embrião até as 8 semanas, né? É aqui a formação do primeiro mês. Então a gente falou da implantação, né? Do que acontece nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro mês, né? Lembra que a gente ainda não tem a formação da placenta nesse primeiro mês. A gente tem ainda o corpo lúteo com a atividade de manter o feto, né, vivo, fornecendo nutrientes, mantendo isso até a sua anidação. A partir da anidação, esse corpo vai evoluir e aí a gente vai ter o desenvolvimento placentário que vai ficar responsável por manter estrógeno e progesterona nos seus níveis, né, mantidos, para que não ocorra o quê? Descamação e nova ovulação, tá? É isso que acontece. Então vamos lá, falar sobre tudo isso. Então a gente tem aqui o feto, né? A gente falou da mórula, da gástrula, da blástula, né? De toda a formação das divisões celulares que vão acontecendo, né? No ovo, zigoto, a formação do feto, né? E esse que, junto com o corpo lúteo, que começa a anidar aqui na espessura né? Na placenta. Na placenta não, desculpa, gente, no endométrio, ok? Então, no primeiro mês de gestação, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse feto, esse bebezinho aqui, com a formação do tubo neural, que é o primeiro, né? Então, o fechamento desse tubo neural é super importante, e é por isso que a mulher, até o seu terceiro mês, deve tomar o ácido fólico. Nós vamos falar sobre as medicações, né? Quando a gente falar das vacinações, o que é importante nas consultas obstétricas, né? O que é importante a enfermagem checar junto à gestante e, né, o uso da vitamina, das vacinas, são coisas a serem lembradas, né? Mas ainda a gente não tem aqui, vocês vão ver, o saco univitelínico, a gente não tem líquido amniótico, a gente só tem esse feto ligado a esse corpo lúteo, né? Que vai implantar-se, que vai nidar, né? Dentro do útero. Então, o óvulo fecundado se transforma em embrião, ovo, zigoto, mórula, gástrula, blástula, né? De 6 a 8 dias após a concepção, o óvulo fecundado já se implanta no útero materno, né? Pensar que ainda não existe placenta, o óvulo se implantou junto ao corpo lúteo, né? E começa a ser chamado de embrião. Nessa fase, ele é formado por centenas de células que serão precursoras dos novos órgãos, né? Com novas funções. Quais as transformações emocionais da mulher? Ausência de menstruação, cansaço, sonolência, náusea, vômito excessivo, salivação, né? Que a gente falou, azia, dificuldade de digestão, repulsa e desejo por certos alimentos, modificações, o seio fica dolorido, depressão, estresse e a micção frequente. Né? A gente falou que a dilatação dos ureteres, tudo isso causado pela liberação hormonal. No segundo mês de gestação, a gente vai já ter alguma coisa importante, que a partir do primeiro mês eu já tenho a formação do saco, né, embrionário, e a formação da placenta. Então, a partir do primeiro mês de gestação, aquele corpo lúteo já evolui a partir da anidação, começa a formação do saco embrionário, junto com o líquido amniótico e a placenta. E essa sim agora tem de responsabilidade a manutenção dos hormônios, né? E a manutenção do líquido amniótico que vai proteger o feto e de toda a nutrição fetal, tá? O cordão umbilical, aqui a gente no segundo mês de gestação já tem um feto mais com características humanas, né? Então, a partir da quinta semana, né? Então, 4 semanas dão um mês, a partir da quinta semana de gestação, o embrião apresenta um formato oval, já aparecendo mais um corpinho. Consegue perceber a extremidade, a formação do cérebro e a formação da estrutura corporal e os membros, tá? A partir do segundo mês.
Nesse período é que o coração do bebê já começa a bater, né? Começam a aparecer os delineamentos dos olhos, orelhas, bocas, fossas nasais. Ele está formando o líquido saco amniótico, juntamente com o líquido amniótico, que vai ter na função proteger esse feto durante toda a gestação, durante a duração da gravidez, né? Começam também a formação dos dedos, definição de estrutura esquelética. Inicialmente são cartilagens que vão se calcificando, né? Inicia-se a formação do aparato genital e dos órgãos do aparelho digestivo. Então, isso a partir da 5ª semana. No final desse período, né, do 2º mês, então a gente está falando já de 8 semanas, o feto já tem aproximadamente 3 centímetros, então eu estou falando, né, de um tamanho assim, 10 gramas, e ele já tem um aspecto mais humano a partir do 2º mês, tá? Quais as transformações que isso vai acarretar na mãe? Fadiga, sonolência, vontade de urinar, náusea e vômitos permanecem, pelo menos até o 3º mês, né? A prisão de ventre, azia, má digestão, desejos alimentares e uma possíveis dor de cabeça, né? Dores na cabeça. Quando eu estou falando da 9ª semana, eu já tenho a formação do saco vitelínico, né? O bebê já com um aspecto humano, né? Parecendo já um bebezinho miniatura, né? A formação das costelas, do fígado, né? Aqui a gente está vendo o cordão umbilical, o saco amniótico, o saco gestacional, né? O líquido amniótico. Então, vamos falar no 3º mês. O que que acontece? Formação de pálpebras, de um desenvolvimento rápido, o bebê move mãos e pés, já abre a boca, a partir do 3º mês. Próximo ao 3º mês, o feto já aumentou de tamanho, então ele chega a medir já quase 7,5 centímetros, de 6 a 7, e pesar de 14 a 18 gramas. Então, assim, o 3º mês, né, há um desenvolvimento rápido. Transformações da mãe. Possível dor de cabeça, desmaios, tonturas, as roupas começam a ficar apertadas, na cintura, os seios, né, já começam a ficar muito doloridos, maiores, o abdômen já aparece maior. Aumento do apetite, né, já começam a desaparecer as náuseas e vômitos, instabilidade emocional, repentinas, né, do choro, a irritabilidade, parecendo uma forte TPM muitas vezes. Apreensão, medo, alegria, excitação, períodos de extrema, então, se intercalam, períodos de extrema calmaria com agitação intensa, né? A partir do 4º mês de gestação, aqui já estou falando de, né, já saí dos 4, 8, 12 semanas, eu já estou saindo para as 14, 15 semanas, né? Então, aqui eu já tenho um bebê, né, completamente formado, né, com os órgãos, olha, as orelhas já são implantadinhas, o osso nasal já é presente, é nesse momento que se faz, né, um ultrassom bastante importante para verificar a presença da trissomia do 21, né, então, quando não há presença do ossinho nasal, né, se detecta que possa haver uma normalidade genética. Né? Aqui já começam a crescer os cabelos no 4º mês, que está acontecendo da 16ª semana, né? O rosto se define melhor, formação da boca, a pele já vai se formando, né? O bebê engole muito líquido amniótico, então ele começa a ter soluços e também pode ser flagrado chupando o dedo, né? O polegar ou os dedos. Já faz xixi, né, no 4º mês pela primeira vez, a partir da 14ª semana, né, então saiu da 12ª semana, que é o 3º mês, entrando na 13ª, que já é o 4º, o fígado começa a produzir já seu suco gástrico, os rins iniciam a produção de urina, que é diluída e formada basicamente de líquido amniótico. Então, quer dizer que o bebê urina e ele toma o próprio líquido, né? O que a gente tem que pensar é que tudo isso é extremamente estéreo, né? Tudo estéreo, então não há problema nenhum. Ao final do 4º mês, em média, o bebê mede de 10 a 12 centímetros, então eu já estou falando de um tamanho mais ou menos assim, e seu peso chega a 220 gramas, né? Comparem aí, pensem nos seus presunto e queijo que as pessoas compram, então é muito pouco ainda, né? Mas ele já está completamente formado no 4º mês de gestação.
que acontece com a mãe, né? Já começa a aumentar o apetite, porque as náuseas e vômitos vão indo embora. As náuseas e vômitos acontecem principalmente pelos hormônios, né? Que estão aumentando e que aumentam de forma abrupta. Conforme eu vou acostumando com essa concentração, né? Eu vou melhorando, né? Muita gente gosta de dizer que é uma reação corporal dizendo que não é próprio, reconhece aquilo como não próprio e há muita náusea e vômito. O que a gente pode dizer é que se a mãe tem bastante náusea e vômito no início da gestação, eu posso confirmar que as concentrações de hormônio estão corretas, né? Estão certas. É claro que a hiperemese gravídica, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, é completamente patológica, que é quando a mãe vomita incessantemente, isso é patológico, tá? Mas um vômito ou outro, uma náusea ou outra, é esperado que aconteça, tá? Surgimento de algumas veias, né? Principalmente na região anal, as hemorroidas, né? Algumas gestantes, principalmente as mais magras, poderão já sentir os movimentos fetais a partir do 4º mês. Inicialmente parece uma borboleta, eles falam, né? Batendo ao ventre. Depois esses vão ficando mais fortes, né? Instabilidade emocional ainda, apreensão, medo, excitação, tá? A partir do 5º mês, né? Então eu já tenho aí a formação, o que é importante no 5º mês, é uma formação bem precisa dos órgãos genitais. O bebê se movimenta mais, a mãe já começa a sentir os movimentos de forma mais evidente, né? No início, a sensação pode ser comparada a movimentos de asa de borboleta, mas depois elas começam a ficar mais ativas, né? E passa por períodos longos durante o dia. A pele vai se definindo, a pele do bebê inicialmente é chamada de vernix caseoso, que é uma película de gordura que recobre a pele no sentido de proteger. Começam a surgir os pelinhos, os cílios, as sobrancelhas, os cabelos finos, né? Inicialmente brancos. Nesse 5º mês, o bebê já cresceu bastante, então ele vai de 10, 12 centímetros para 25 centímetros e começa já a pesar 500 gramas. Nesse período, o corpo já é bem proporcional, cabeça, tronco e membros, né? Porque antes a gente tem a cabeça muito grande, tá? As transformações emocionais da mãe. Já sentiu o aumento fetal, o aumento da umidade vaginal, uma leucorreia. Lembrar que essa leucorreia é fisiológica, ela não tem cheiro, não tem cor, é uma lubrificação. Congestão nasal, sensação de entupir o ouvido, né? Prisão de ventre já começa, a azia, as dificuldades de digestão. A gente tem que lembrar que o entupimento nasal pode acontecer pela vasodilatação, tá? Câimbras nas pernas, possível inchaço no tornozelo, nas mãos, ok? 5º mês, estamos no 5º mês. Vamos falar do 6º mês, ó, os pelinhos brancos, né? A lanugem, que é o vernix caseoso que recobre, a gordura que recobre a pele, né? E aqui a gente já tem um bebezinho, né, com as características fisiológicas de pai e mãe, né? Começam socos e pontapés, a mãe vai começar a sentir tudo, chutes, cotoveladas, socos. Então a movimentação fetal é entendida e compreendida pela mãe de forma muito precisa, tá? As primeiras gordurinhas, né? Até agora o bebê era magrinho e a partir do 6º mês, como ele já está completamente formado, começa o ganho de peso. Se até o 5º mês ele tinha 500 gramas, agora vai começar o ganho de peso, né? Então, o depósito de gordura sobre a superfície da pele. Ao completar este mês, o bebê tem 33 centímetros. Então, pensem numa régua, né? Ele já é do tamanho quase de uma régua. Então, ele passa, né, de um crescimento em um mês de forma muito grande, né? E já começa a pesar quase 700 gramas. Ele já assume a posição fetal, com os joelhos próximos ao abdômen e os braços dobrados ao peito. Então, a posição fetal que a gente fala, tá? Ele ainda rodopia, ele ainda tem espaço no útero para rodopiar no 6º mês, né? Então, os movimentos fetais ficam cada vez mais intensos, sensação de dormência na parte baixa do ventre, aumento da leucorreia, congestão nasal, prisão de ventre, azia, dificuldade de digestão e as câimbras, né, que começam a acontecer nesse tempo. As perdas vitamínicas são de forma muito intensa também. No 7º mês de gestação, vamos lá. Durante o 7º mês, o bebê já consegue ter várias reações, como abrir e fechar os olhos, já tem percepção de luz, né? Já compreende as falas, já
já começa a ter seu neurológico mais desenvolvido, né? A entender dias e noites, quando fica quieto, às vezes ele se movimenta, porque ele entende que tá, né? O bebê ainda dorme uma grande parte do tempo. Ele já começa a distinguir gosto de amargo e doce e responder a certos estímulos com choro, né? Então ele já compreende, né, a falta de barulho, e às vezes a mãe começa a se queixar que é nesse momento que ela deita para descansar que o bebê começa a se mexer, porque ele sente falta, né? Ele já compreende alguns estímulos externos. Ao final do 7º mês, o bebê já terá crescido bastante, ele já tem quase 1 kg, 1,3 kg e mede de 37 a 40 centímetros. À medida que ele cresce, ele vai ocupando mais espaço no útero. Isso vai fazendo com que ele tenha mais dificuldade de se movimentar. Os rodopios vão ficando menos evidentes, né? Mas ainda ele tem a capacidade de virar. Transformação física e emocional. Dores nas costas, falta de ar, dificuldade para respirar. A mãe já tem coceira no abdômen, pensar que a pele está distendendo e a hidratação nesse momento é super importante. Uma certa ansiedade com relação ao parto e ao bebê, período de distração, falta de concentração. A mãe já começa a sonhar e já ter fantasias com relação ao bebê, né? De como vai ser o momento do parto e desse conhecer dessa nova pessoa, desse novo integrante da família. Vamos lá. Aqui a gente já falou bastante sobre isso, né? Mas como a lordose vai se acentuando, porque conforme a barriga vai crescendo, a mulher vai mudando o seu eixo, né? Seu eixo de parada mesmo. Então, como ela muda seu eixo, ela mantém uma lordose, né? Que acaba sendo fisiológica para manutenção do eixo. Senão, a mulher, se ela não fizesse isso, o que que aconteceria? Ela cairia para frente, ok? Então, isso é fisiológico. Acontece que essa lordose pode causar muita dor nas costas. Tem mulheres que têm compressão do ciático, né? Sentem muita dor. O 8º mês de gestação, né? Então aqui a gente já tem um bebezinho, né? Um escroto, o pênis formado, né? O órgão genital já completamente formado. O bebê só está crescendo e engordando, né? A visão e a audição desenvolvidos, já vira de cabeça para baixo, os surtos são sentidos com mais frequência, né? É possível sentir o pezinho, a mãe já sente já estruturas, né? Do pé, mão, às vezes quando eles empurram. Ao final do 8º mês, o bebê já estará super desenvolvido, então ele já tem de 45 a 47 centímetros e já pesam 2 kg, 250 a 2,5 kg quase, né? O que a mãe sente? Dificuldade de respirar. Então, você imagina que a compressão que esse bebê vai fazendo na barriga vai fazendo com que o respiratório dela vá diminuindo. E por isso a mãe tem chances, né, dos problemas respiratórios. A gente pede para as grávidas ter mais cuidado com a gripe, né? Qualquer que seja ela, porque ela pode ter uma pneumonia. Já começa a ter as contrações leves, né, que ela já sente o útero já fazendo as contrações que são importantes até porque esse apertar do útero no bebê faz com que o pulmãozinho dele já comece a ser massageado para que ele vá aprendendo que a respiração fora do corpo vai ser diferente, né? Sensação de coceira, porque a pele está distendendo, o colostro pode começar a gotejar dos seios. Ansiedade com relação ao parto, período de distração, a mulher tem grande falta de concentração, um desejo que a gravidez termine logo, né? Porque ela vai ficando cansada desse carregar peso a mais, né? O 9º mês, o último mês de gestação, né? Que acontece aí a partir das 36, 37 semanas. Tá? A pele do bebê já não é mais rugosa, ela já não é fina mais como antes, mas ela já é uma pele da delicada, os cabelos já estão compridos. Nessa fase é um progresso sensorial muito importante. A maior parte do tempo que ele passa dormindo e descansando, ele já começa agora a se preparar para o nascimento. Finalmente é a hora do bebê nascer, ele já está prontinho para nascer, né? Então ele já está aproximadamente com 3,5 kg e a sua altura pode variar de 48 a 52 centímetros, depende, né? Geralmente os meninos do sexo masculino, eles têm uma estrutura óssea um pouquinho maior, geralmente são um pouquinho mais maiores. Transformações físicas. Menos movimentação do bebê, então o bebê já não tem espaço no útero para se movimentar.
Isso causa uma certa angústia na mãe, né? Cãibras, presença do colostro, ansiedade e a sensação de alívio, porque o parto está chegando, né? O momento vai se acabar. A gestação está se acabando. Aqui eu trouxe para vocês verem, né, o útero, né, como o desenvolvimento do útero durante a gestação e aqui as semanas. Então, o primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e aqui o nono mês, que é a partir de 40 semanas que o bebê já está pronto para nascer, tá? Era isso que a gente tinha para falar. Nós vamos falar agora também das nomenclaturas, né, da gestante, quando a gente fala nulípara, multípara, multigesta, o que que significa isso, tá bom? Um beijo para todos vocês. Aqui estão as nossas referências e até. Tô aí na plataforma para a gente discutir, para a gente trocar ideia.